bom estarmos juntos, que bom podermos falar sobre o dia mais glorioso do universo, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é mais importante do que isso, irmãos. Nada é mais importante do que isso. E a mensagem que eu gostaria de compartilhar neste domingo de Páscoa é o poder da ressurreição. Temos muitas passagens nos evangelhos falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu escolhi um trecho do Evangelho de São Lucas. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 24, a partir do verso 36 a 53. Diz assim as Escrituras Sagradas. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, devido à alegria e ao espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhe falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que, a meu respeito, estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seriam pregado o arrependimento para perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder, o poder da ressurreição na pessoa do Espírito Santo. Tendo-os levado para até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estendo ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Que coisa inacreditável, irmãos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela tem dois grandes significados. O primeiro significado maravilhoso, a gente com a nossa mente não tem nem como avaliar, é que nós teremos a vida eterna. Uma vida eterna junto a Deus Pai, onde não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá mal nenhum, não teremos mais doença, com o corpo de glória que o Senhor Jesus tem hoje. E o segundo aspecto da ressurreição tem tudo a ver com o título da mensagem de hoje. É para aqui agora. Jesus fez uma promessa. A promessa que ele fez é: eu vim para trazer vida abundante. E essa vida abundante só é obtida por meio da fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Essa semana fantástica que começou lá na entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus entra no dia seguinte, após ter ressuscitado Lázaro, entra montado num jumentinho e é aclamado por todo o povo, vai culminar no domingo de Aleluia, né? No domingo da ressurreição, no domingo da Páscoa cristã. Irmãos, a Páscoa, só para fazer aqui uma breve recordação, a Páscoa ela foi instituída por Deus quando o povo estava escravizado no Egito, mais de 400 anos, sobre uma dura escravidão. E Deus envia Moisés como libertador daquele povo, lança 10 pragas terríveis que vão destruir o império do Egito. E na última praga,
o anjo da morte viria para atacar todas as famílias, matando os primogênitos. Mas as famílias dos judeus pegaram um cordeiro, sacrificaram um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi colocado no umbral daquela porta, para que o anjo da morte passasse. Daí vem a palavra passar, que significa Páscoa, e não matasse, não entrasse, não trouxesse morte para a família dos judeus. O sangue do cordeiro evitou isso. E a partir disso, Deus cria um sistema, né, de sacrifícios, onde um cordeiro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum defeito, sofreria um exame pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, Cohen Gadol, e o seu sangue seria derramado no dia do Yom Kippur para pedir perdão pelos pecados do povo. Aquele cordeiro seria um substituto do povo. Ao longo dos séculos, até a época do Cristo, né, até a época que Jesus veio a esse mundo e morreu nesse mundo, esse ritual do cordeiro substituto foi cumprido rigorosamente pelas famílias judaicas, né? E a partir disso, né, a partir desse momento que o sangue era derramado, Deus perdoava o pecado do povo. E o que Jesus veio fazer já era previsto por vários profetas nos Salmos, no Pentateuco. O profeta Isaías, 700 anos antes, né, quando ele escreve o seu capítulo 53 do seu livro, ele está vendo tudo o que aconteceu na Sexta-feira Santa, na quinta-feira e na Sexta-feira Santa, com o nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse uma testemunha ocular. E ele diz: ele foi oferecido como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Essa semana que foi tão gloriosa para o universo, para a vida, ela foi uma semana muito difícil para o Senhor Jesus, né? Logo depois da entrada em Jerusalém, na quarta-feira, ele vai receber naquela semana uma única demonstração de amor. Foi Maria, irmã de Lázaro, que foi ressuscitado por Cristo, pega a sua poupança de anos de trabalho, que correspondia a 60 moedas de prata, e compra um perfume maravilhoso para ungir Jesus. Repare, Judas traiu Jesus pela metade do valor, por 30 moedas de prata. E naquele momento que Jesus está sentado à mesa na presença de várias pessoas, inclusive dos seus discípulos, Maria entra e derrama com uma forma linda, quebra aquele vidro de perfume, derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, e aquele odor maravilhoso encheu todo o ambiente, e Jesus fica tão impactado com aquilo, com aquela demonstração de amor, de carinho, mas ao mesmo tempo ele leva palavras duras, vindas dos seus próprios discípulos, que criticaram o que Maria fez, chamaram de desperdício. A palavra desperdiçar significa você dar valor a algo que não tem valor. Exatamente isso. E começaram a atacar com palavras a Maria. Jesus chega, fica tão triste com aquilo que ele fala: basta, deixem ela em paz. O que ela fez será contado por séculos, séculos e séculos, e é o que nós estamos fazendo aqui agora. Ela se antecipou, me ungindo para a sepultura. E aquela noite de quarta-feira certamente foi a única noite, foi a última noite que Jesus teve uma noite de sono. Na quinta-feira, de forma miraculosa, ele manda os discípulos prepararem, celebrar a Páscoa judaica, num cenáculo que tinha sido reservado para esse fim. Jesus chega, senta na mesa com seus discípulos, todo aquele ritual da Páscoa judaica, né? E ele celebra a Páscoa, e que vai ser a última ceia, a ceia que todas as igrejas comemoram, celebram para anunciar a vinda do Senhor. Reparem, a última ceia. E ali ele faz declarações inacreditáveis. Ele pega o terceiro cálice, que era o cálice da Eucaristia, o cálice da gratidão, com vinho, levanta aquele cálice e fala: este é o sangue da nova aliança. Ele revoga todas as alianças anteriores a essa, inclusive a aliança de sacrifício de animais.
a aliança mosaica. Ele revoga tudo. A aliança levítica. Agora a aliança que vai ter é baseada no meu próprio sangue, que será derramado em favor de todos vocês. Aquilo causa um impacto, porque aquilo estava confirmando a profecia que João Batista, 3 anos antes, irmãos, ali no Rio Jordão, quando Jesus se aproxima para ser batizado por João, João dá um grito. Ele recebe aquela revelação de Deus e fala: Eis aqui o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Estava confirmando essa profecia. Jesus estava oferecendo, a partir daquele momento, o seu sangue para tirar o pecado de toda a humanidade. Irmãos. Olha só, irmãos. E naquele momento solene, os discípulos parece que não estavam entendendo o valor daquele gesto. E começam a discutir entre eles para ver quem seria o maior, já que estavam esperando que ele, como Messias, seria o Messias que tomaria o poder dos romanos, elevaria Israel, um Messias político, guerreiro, sei lá o quê. E começa a discutir entre si. E essa discussão não acabou, né? Ao longo dos séculos, muitos que se dizem discípulos de Jesus continuam brigando pelo poder. Enfim, e Jesus fica tão impactado e tão triste com isso que ele se levanta, pega uma toalha, cinge os seus lombos, pega uma bacia d'água, se ajoelha diante daqueles homens rudes com pés sujos e começa a lavar os pés de um por um, coisas que só os escravos faziam, irmãos. Só os escravos. E quando ele se levanta, ele vira para eles: Vocês estão compreendendo o que eu acabei de fazer? Estão compreendendo? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu o sou. Mas eu, como Senhor e Mestre, estou dando o exemplo, para que aprendemos a lavar os pés um dos outros. Ele não está falando no sentido figurado de lavar com água, sabão, e sim de servir. Ele já tinha dito: o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. E depois desse gesto tão impactante, né, irmãos? Eles se sentam na mesa para ceiar a ceia pascual judaica. Jesus olha para Judas. Satanás entra em Judas. Satanás já tinha feito a cabeça de Judas para fazer isso, mas naquele momento ele incorpora em Judas e Jesus percebe isso e fala de tal forma que nenhum dos discípulos perceberam. Ele vira para Judas e fala: O que você tem que fazer, faz agora. Judas se levanta e sai para entregar Jesus. E quando ele sai, Jesus faz uma declaração solene para todos aqueles 11 homens que ficaram ali. Vocês serão conhecidos agora, por causa do novo mandamento que eu estou dando. Eu estou dando um novo mandamento. Sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como é que nós conhecemos um discípulo de Jesus? É aquele que ama. 1 de Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses. Então, quando você vê pessoas que se dizem discípulos de Cristo, não tendo um discurso de amor, de reconciliação, de paz, desconfie, porque esse não é a característica de um discípulo cristão. Então, reparem só, irmãos. Nesse momento solene, depois eles cantam um hino. Como é que alguém consegue emocionalmente cantar um hino, um louvor a Deus, sabendo que vai passar por uma morte tão terrível, né, irmãos? Eles cantam e Jesus pega os 11 e se dirige ao jardim do Getsemane. O Getsemane é uma palavra hebraica que significa lugar de prensa de azeitonas. Não sei se os irmãos já viram. Na época da Palestina, você tinha uma pedra que girava, a pedra pesada, redonda, e as azeitonas eram colocadas assim num lagar, numa espécie de bacia de concreto, ou que seja, e essa pedra esmagava as azeitonas para poder tirar o azeite.
E é exatamente isso que Jesus vai passar. Ele vai ser esmagado. Esmagado de tal forma que Isaías viu isso e falou lá no capítulo 53, ao Pai agradou moê-lo, fazendo-lhe enfermar, para que quando ele desse a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, irmãos. E ali ele vai passar por uma crise de ansiedade tão grande, irmãos, tão grande, que ele vai ter uma sudorose, né? Ele vai suar sangue, as pequenas artérias, de tamanha angústia que ele estava sentindo, porque ele está vendo o cálice da ira de Deus que está sendo oferecido para ele beber. E ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, faça a sua. Ora isso 3 vezes, uma oração de agonia, porque ele sabia que naquele momento que ele se fizesse pecado do mundo, pela primeira vez na eternidade, o Pai ia se separar dele. E ele receberia todo o peso do pecado do mundo sobre ele. Ele acaba de orar, chama os discípulos, vamos, porque agora chegou o momento da hora das trevas. E aí Judas se aproxima com uma escolta de romanos, de soldados do templo, de pessoas com um pedaço de pau, de archote, enfim. Estima-se em torno de 200 pessoas. Judas vai lá, beija Jesus, para mostrar quem era Jesus, mas mesmo assim eles perguntam, Jesus pergunta, quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus o Nazareno. Ele fala, sou eu. E quando ele fala, sou eu, aquelas 200 pessoas, não sei o número certo, caem por terra. Tenta imaginar isso. Jesus nunca foi vítima em momento algum. Ele tinha perfeito controle da situação. Ele mesmo tinha dito, se eu quiser, eu pediria aqui 12.000 legiões de anjos, destruiria até o próprio Império Romano. Mas eu vim para essa hora. E naquele momento, ele mesmo falou, ninguém vai tirar a minha vida, eu vou dar a minha vida e vou pegá-la de volta. E aí, nesse momento, eles partem para cima de Jesus, amarram Jesus, já começa ali o espancamento e levam ele para o Sinédrio, a corte de justiça de Israel. Só que essa corte se reúne à noite, era uma reunião completamente ilegal. E arregimentam várias testemunhas falsas contra Jesus. Isaías vê isso e fala no capítulo 53, por juízo opressor ele foi arrebatado. Um juízo opressor, desleal. E começam a acusá-lo de várias coisas, e Jesus não se defende. Isaías diz, como ovelha muda perante seus tosquiadores. A melhor defesa, irmãos, contra o pior tipo de ataque de Satanás, que é a calúnia. A calúnia, ela acaba com a reputação da pessoa, denigra a pessoa. E qual é a defesa para essa? Nenhuma. Entregar nas mãos de Deus. Senhor, entrego nas tuas mãos. Não se defenda, irmãos. Não se defenda de nenhuma calúnia que foi feita contra você. Entregue na mão do Senhor e Ele fará justiça. Caifás vira para ele, o sumo sacerdote, que já tinha dito, uma semana antes, que convinha que ele morresse como sacrifício para que a nação não fosse destruída. Já tinha profetizado a morte de Jesus. Ele vira para Jesus, você não vai se defender das acusações? Jesus continua em silêncio. E ele usa a sua autoridade de sumo sacerdote e fala, conjuro-te, por Deus vivo, tu és o Cristo. Aí ele teve que responder. Ele invocou a autoridade espiritual que Deus deu. O que ele fez? Sou. E você vai ver os céus abertos e os anjos do Senhor vindo com o Filho do Homem em glória. Nossa, isso foi uma bomba atômica ali. Ele rasga a roupa, blasfemou, blasfemou. Aí começam a esmurrá-lo, cuspir nele. E aí ele começa a apanhar aquela noite toda. O dia amanhece, sexta-feira, o dia da Páscoa, o dia da morte do Cordeiro Pascual. Apanhou a noite toda e é levado
para o governador da Judéia, o governador romano Pôncio Pilatos. Os sacerdotes arrastam ele, amarrado, espancado, roupa rasgada, e colocam na frente de Pilatos. Pilatos, ao ver aquele homem totalmente desfigurado, fica extremamente impressionado com ele. A sua esposa já tinha avisado em sonhos para não se meter com aquele justo. E começa a interrogar Jesus e vê que Jesus é completamente inocente de todas aquelas acusações. E tenta libertar Jesus, algumas artimanhas ali, algumas coisas, mas os sacerdotes que viram aquele mesmo povo que arrancou as suas vestes no chão, que gritou Hosana, bem-vindo ao nome do Senhor, aquela multidão, quando Jesus entra com o jumentinho, essa mesma multidão será, pela fúria dos sacerdotes, pela fúria do poder religioso, vai fazer a cabeça desse povo para que esse povo peça a crucificação de Jesus. É sempre assim, irmãos. Quando você une o poder religioso com o poder político, Satanás fica com completa liberdade para fazer suas maldades. Tem sido assim ao longo da história. Foi aqui, olha as cruzadas, olha a Inquisição espanhola então foi clara nisso, as guerras religiosas na Europa, o nazismo, que buscou apoio nas igrejas. E nós estamos vendo aí um novo aetolá religioso surgindo, né? Usando o nome de Cristo. Mas não quero falar sobre isso. E o Apocalipse diz exatamente isso, que o anticristo vai vir com poder político, com poder militar, e o falso profeta vai dar o poder da religião para ele dominar o mundo antes de Jesus chegar. Então, irmãos, reparem, naquele momento, Pilatos fica tão impactado com aquilo que ele vai tomar uma decisão por intuição. Só que o que ele está fazendo, ele está cumprindo um ritual que não está no livro de Deuteronômio. Que era o seguinte, quando uma cidade judaica, nas cercanias da cidade, se encontrasse alguém morto, ninguém sabia quem matou, os anciãos da cidade iam verificar, investigar quem foi o assassino, não conseguiu descobrir, mandava-se trazer uma vasilha com água e os anciãos lavavam suas mãos e oravam ao Senhor. Senhor, estou limpo do sangue desse homem, que o sangue dele não traga maldição sobre nós. Pilatos, sem saber, vai fazer exatamente isso, irmãos. Quando a multidão pede cada vez mais para ele crucificar, ele fala, mas que mal que ele fez. Ele manda vir uma bacia, lava as mãos e fala, estou limpo do sangue desses justos. E o que aquela multidão fala? Que o sangue dele venha sobre nós e sobre os nossos descendentes. E aconteceu. 35 anos depois, aquela cidade deixaria de existir. O país deixaria de existir. Num tremendo genocídio que os romanos fizeram. E ao longo da história nós estamos vendo o que o povo judeu tem sofrido. Agora reparem, irmãos. Reparem. Pilatos entrega Jesus para ser chicoteado, que era uma forma deles fazerem isso, torturarem um preso, para que ele na cruz ficasse menos tempo, ficasse mais fraco e morresse logo. Os chicotes dos romanos tinham pedaços de ossos na ponta para arrancar a pele do prisioneiro. Jesus começa a ser chicoteado, arrancam a sua pele, irmãos. E no meio desse sadismo, como a tortura é algo abominável, como é que alguém se diz cristão pode apoiar um torturador? É algo impressionante isso. Mas observem, arrancam a pele toda de Jesus, sangue por tudo que é lado. E nessa hora eles debocham, escarnecem. Pegam uma coroa de espinhos, cravam na cabeça de Jesus, pegam um pedaço de pau para dizer que era um cetro real, colocam um manto sobre Jesus e se ajoelham debochando, salve o rei. Sem saber, esses homens maus e sádicos estavam dando a devida honra ao Rei dos Reis.
porque ele é rei e o seu reinado não terá fim. Olha só, depois disso, Jesus fraco, sangrando, vai arrastando a sua cruz, debaixo de escárnio, a multidão escarnecendo, a multidão xingando, e leva a sua cruz para o Monte da Caveira, no Calvário, onde ele vai ser sacrificado. Isaías vê isso 700 anos antes, fala, olhamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era um homem de dores, que sabe o que é padecer. E ele vai ficar pendurado naquela cruz durante 6 horas, até romper o seu pulmão e por asfixia ele morrer. E a pleura que envolve o seu coração ser rompida. E um soldado, ao encravar uma lança nele, a água, o tipo de líquido que envolve a pleura junto com o sangue se escorre. Olha, irmãos, nesse momento de dor tremenda, a dor física não se comparava com a dor espiritual que Jesus estava sentindo. Ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Deus, por toda a eternidade, estava junto dele, se separou dele, porque ele estava se fazendo por pecado. E Deus, um Deus justo e santo, cujo trono, conforme diz os Salmos, é feito e construído por justiça e retidão e santidade, não pode conviver com o pecado. Então Deus vira as costas para o seu filho. A natureza grita. Eram 2 horas da tarde, se faz trevas completas sobre a terra. Terremotos, mortos saindo do túmulo, o véu do templo, que era uma cortina de quase 30 centímetros de espessura, impossível de ser rasgada, ela rasga. O centurião, vendo aquele espetáculo, dá um grito, um soldado romano grita, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E Jesus, antes de perecer, fala, Pai, perdoai, porque não sabe o que faz. Irmãos, se você for uma pessoa que pedir ao Espírito Santo para te ajudar a ser mais amoroso e perdoar as pessoas que te feriram, te machucaram, sejam parentes, pais, pessoas do trabalho, perdoar e amar essas pessoas, você expulsa o inferno de qualquer lugar. Amor e perdão faz os demônios correrem. Os discípulos fugiram, os judeus rejeitaram seu Messias, e ele vai morrer a morte mais necessária. Tiram ele da cruz, colocam num túmulo, colocam uma pedra gigantesca, que normalmente era uma pedra redonda, que só podia ser empurrada por vários homens. Os judeus procuram Pilatos, pedem uma escolta armada para guardar o túmulo, dizendo que o corpo dele poderia ser roubado pelos discípulos. Enfim, o fim. Os discípulos fogem com medo, se escondem, decepcionados, tristes, arrasados, porque 3 anos seguindo o Messias, que ele esperava que fosse remir Israel, e morreu como criminoso. Tudo acabado. Passa o sábado da preparação, 3 mulheres, 3 Marias. Né? Por isso que chama uma constelação de estrelas de as 3 Marias. Né? As 3 mulheres, bem cedo, domingo de manhã, antes do sol nascer, vamos botar aí 5 horas da manhã, se levantam, preparam ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus e se dirigem para o túmulo. E na caminhada para o túmulo, elas ficam falando, meu Deus, quem é que vai... Nós não temos força para remover aquela pedra. Quem vai remover a pedra para nós? Não é assim, irmãos. Às vezes temos situações na nossa vida gigantes, problemas na área financeira, na área de relacionamentos na família, com filhos, com cônjuge, problemas de desemprego, de solidão, que são verdadeiras pedras gigantescas no túmulo. E a gente fica procurando ajuda humana. Me ajude a remover essa pedra. Me ajude a remover essa pedra. Ao invés de buscar o Rei dos Reis. Pois bem, quando elas chegam no túmulo, ficam impactadas
espantadas, aterrorizadas, porque a pedra tinha sido removida, os guardas todos no chão tremendo e o anjo com roupas de glória sentado em cima da pedra. Algo incrível. Vocês estão buscando quem? Jesus ressuscitou. Ele não falou para vocês que ia ressuscitar? Elas ficam tão impactadas e Jesus se aproxima delas e fala a palavra da Páscoa. Não temas. Não temas. Olha que coisa fantástica, irmãos. A mensagem da ressurreição. Seu casamento está com problema? Não temas. Seus filhos estão indo para um caminho que não deveria ir? Não temas. Está passando por uma doença que persiste em ficar no seu corpo? Não tema. Solidão, ansiedade? Não tema. O poder da ressurreição está em ação. Ele ressuscitou. É o maior acontecimento do universo. Na quinta-feira, em João 17, na oração sacerdotal, ele já tinha dito na sua oração a Deus: Pai, me devolve a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Olha só que coisa fantástica, irmãos. E quando ele sai do túmulo, elas demoram a reconhecer Jesus, como vários discípulos, porque ele estava diferente. Ele estava com um corpo de glória. Um corpo que atravessa a parede, um corpo que não é preso a espaço e tempo, um corpo que desceu às profundezas da terra e subiu. Gente, é algo tão incrível. Um corpo de glória, o corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado ter entrado no mundo e ter trazido doenças, pragas, tudo isso que a gente vê no mundo. Corpo imortal. E a Bíblia diz que aqueles que creem, quando Jesus voltar, num piscar de olhos, seremos transformados, seremos como Ele é. Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, os que de antemão Deus conheceu. Deus nos conheceu antes da gente nascer. Quando a gente nasceu, no momento da nossa vida, Deus nos chamou. Chamou como? Pela palavra do Evangelho. Nós cremos. E aí Deus nos justificou pelo sangue de Cristo. E diz mais, Ele nos glorificou. Quer dizer, ainda não aconteceu isso, irmãos. Vai acontecer na volta de Jesus. Mas para Deus tudo isso já faz parte do passado. Essa é a mensagem do domingo de Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus aceitou o seu sacrifício. Deus o ressuscitou. Subiu aos céus. Está à direita de Deus, assentado à direita de Deus. E há de vir para julgar vivos e mortos. E o seu reino não terá mais fim. A Páscoa trouxe o acontecimento mais fantástico e espetacular. A morte entrou no Éden e foi vencida pelo poder da ressurreição. Jesus, antes de subir aos céus, falou: vocês serão revestidos de poder. Eu falei que não ia deixar vocês órfãos. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Então, se a ressurreição aponta para o futuro, para o nosso corpo de glória, ela aponta para hoje também. Ela aponta para hoje, pela vida abundante. E essa vida abundante só opera em nós por meio da fé em Jesus Cristo. A fé não tem nada a ver com a nossa mente, irmão. A fé, ela faz que você crê no impossível e realizar aquilo que é inimaginável. Somente quando você transforma a sua mente, renováveis pela transformação da vossa mente. Romanos 12, 1, 2. Você passa a viver o sobrenatural de Deus. Circunstâncias contrárias vão surgir, ventos contrários vão surgir, períodos de deserto, gigantes terríveis vão se levantar, mas o poder da ressurreição atuando em nós, pela pessoa do Espírito Santo de Deus, meu irmão. Esses gigantes, em vez de derrotarem você, eles vão te promover. Não foi isso que aconteceu com Golias? O gigante indestrutível? Davi lutou com ele, e o que aconteceu? Davi foi promovido a capitão dos exércitos, depois para rei de Israel. É isso que vai acontecer conosco, pela fé em Jesus Cristo. Faz aquilo que é impossível ser algo
temporário. As nossas impossibilidades vão virar diante de Deus alvos de milagre, mas eu preciso crer, crer, crer. Impossíveis e desertos são algo temporários. O medo perde a vez diante da fé. A dúvida perde o medo diante da fé, que é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que ainda não estou vendo. É algo sobrenatural. O problema, irmãos, é que a gente ora muito a Deus pedindo: ah, Senhor, eu quero uma condição de vida melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmão, todas isso é perfeitamente justificável. O próprio Cristo nos ensinou a orar e pedir ao Pai. E o Pai se agrada em abençoar. Mas o principal pedido é: Senhor, me faça buscar o teu reino em primeiro lugar. Buscar o teu reino e agradecer a todos os dias por Jesus Cristo andar conosco nesse mundo mau, na pessoa do Espírito Santo. Não somos órfãos. Milhões de pessoas buscam mudar sua condição de vida. Buscam lugares, buscam religiões, buscam poder político, buscam dinheiro, buscam prazeres, mas o que resta para a humanidade é vazio, dor e desespero. Domingo passado eu estava em São Paulo, no domingo, e fui conhecer uma região de comércio de São Paulo, com táxi, estava fechada, e passamos pelas algumas ruas da Cracolândia. É algo extremamente triste, irmão. Você vê jovens, meninas, assim, de 13, 14 anos se drogando nas esquinas, magras, oferecendo seu corpo como prostituição, pessoas completamente sendo destruídas pelo vício. Esse mundo é uma imensa Cracolândia, irmãos. É um lugar de desespero, de dor. Mas eu quero dizer a você que o poder da ressurreição, acredite nisso, irmão, está disponível para nós. Graças à Páscoa do Senhor, graças a o Cristo ter morrido naquela cruz. O Novo Testamento usa a palavra poder 57 vezes. Por meio de Jesus, esse poder opera em nós para mudar qualquer tipo de cenário, numa realidade que Deus quer. Trazer à existência coisas que não existem, mudar o nosso caráter, mudar a nossa maneira de viver, fazer que a gente seja um tipo de gente melhor, mais parecido com Jesus, que ama, que perdoa. Aquilo que em Cristo estava morto, meu irmão, volta à vida, dependendo da nossa atitude mental. Exatamente da nossa atitude mental. Nós temos duas escolhas: crer no alto preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário e clamar pelo poder de ressurreição da nossa vida, ou conviver com cenários de caos até a nossa morte. Ou duvidar e ficar sempre à mercê de circunstâncias, de falsos gigantes. Jesus conta duas parábolas semelhantes, né? Os talentos que Deus dá para o seu povo. A parábola dos talentos e as parábolas das minas. Nas duas parábolas ele fala: não enterre o seu talento. Não pegue a sua fé e deixe ela morta. Renove a sua fé pela palavra de Deus. É um presente. A fé é um dom. É um dom que Deus nos dá. Viva pela fé, porque aí você vai cumprir a palavra de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Não vos deixarei órfãos. Que mensagem linda. Que semana fantástica. Que dia maravilhoso. A Páscoa cristã. A ressurreição da vida. A ressurreição do Cristo. A nossa transformação. Excelente semana para vocês, queridos. E que Deus esteja sempre com vocês, cada dia da sua vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.